Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vim trazer 4 livros curtinhos que você vai se apaixonar e que com certeza dá pra você ler no final de semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de indicações de livros, já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Deixe seu like, comente aqui embaixo qual desses livros que eu vou mostrar pra vocês já leram. E abra um box de descrição do vídeo, gente. Todos os livros estarão linkados no box de descrição para você conseguir adquirir esses livros. Vocês comprando pelo meu link me ajuda muito e não altera no valor da compra para vocês, tá bom? Aí se você quiser me enviar um presentinho, a minha wishlist da Amazon está também no box de descrição. Inclusive eu queria aproveitar essa introdução para agradecer a todo mundo que tá aqui comigo, todo mundo que comenta nos meus vídeos. É um prazer ter vocês aqui comigo, gente. Eu sou muito feliz aqui nesse canal do YouTube. A gente troca muitas ideias de livros, a gente fala muito sobre o que a gente ama, que é ler. Com vídeos longos, quem me segue aqui sabe que eu amo vídeo longo. Falo pra caramba, então não tinha como encurtar mais o vídeo. Então, ai, meu coração enche de alegria por ter vocês aqui comigo. Então, bora lá, porque a introdução já ficou enorme. Eu nem sei se vocês vão pular ou se vocês assistiram essa introdução gigantesca, porque assim, eu vou colocar a minutagem aí no vídeo. O primeiro livro que eu trouxe pra vocês é um livro super famoso, que é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, mas eu sei que tem gente aí no Booktube que ainda não leu esse livro. A adaptação é muito fiel ao livro, eles fizeram uma adaptação bem legal, assim, é mais até visual pra gente. Indico muito de vocês lerem o livro e já irem assistir a adaptação, porque você vai conseguir visualizar melhor o livro, né? Ele é muito curtinho, ele é muito fluido. Eu vou mostrar pra vocês a diagramação dele, olha. É muito fluida a diagramação, é super confortável. O livro tem 187 páginas, então dá pra você ler tranquilo no final de semana. E ele vai te impactar bastante, porque aqui nós temos um livro narrado por uma criança. Os pais dessa criança se mudam ali, né? O pai dele, se eu não me engano, ele é um soldado. Ele não participa ativamente na guerra. Acho que ele é um comandante. E eles se mudam ali, eles são vizinhos de um campo de concentração, porque esse livro se passa entre a Segunda Guerra Mundial. E para quem sabe um pouquinho como que funcionava o regime naquela época em que estava se passando a Segunda Guerra Mundial, em alguns campos de concentração, eles tiravam a vida daquelas pessoas dentro de cômodos. Eles colocavam as pessoas dentro de cômodos, deixava cair um gás lacrimogêneo super tóxico, em que essas pessoas elas eram apagadas assim em minutos, para dizer o mínimo, tá? Porque eu tenho que usar algumas palavras diferentes, né, aqui no YouTube, porque senão eles derrubam o vídeo. Mas era muito triste mesmo assim. E a gente tem um pouco disso retratado no livro. A gente tem o Samuel, que tá morando no campo de concentração, e a gente tem o Bruno, que é esse outro menino que mora do outro lado. Então eles começam a se ver todo dia, eles começam a brincar bastante. Um visita o local do outro, né? Eles são separados por uma cerca. E é um livro muito tocante, muito intenso, muito triste, muito cruel. E é importante que você leia, gente. Se vocês nunca leram John Boyne, deem uma chance e comecem por esse livro aqui, que você não vai se arrepender, tá? Não vai mesmo. Porque só de pensar no que essas pessoas sofreram já é muito triste, muito tocante. Então a gente precisa sim ler muitas ficções históricas e livros de não ficção que se passaram durante a guerra. O segundo livro, que também dá pra ler tranquilamente no final de semana, é Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Turgenev é um escritor russo. Esse livro aqui, como vocês viram, é uma edição da Penguin, tá? Ele foi traduzido diretamente do russo, a tradução e introdução de Rubens Figueiredo. Gostei bastante da tradução do Rubens Figueiredo, tá, gente? Primeiro Amor foi escrito em 1860, quando Turgenev tinha 42 anos. Pra galera aí que não lê clássicos, esse livro aqui, gente, é super de boa, tá? Inclusive, é um ótimo livro para você ser apresentado aos clássicos, tá? Eu sei que tem muita gente que tem medo de ler clássicos, gente. Pelo amor de Deus, não tenha medo de ler clássicos. Aqui nós temos o nosso personagem, o nosso protagonista, que se chama Vladimir.
ele vai contar para os amigos dele e pra gente também como que foi a história do seu primeiro amor. E olha, gente, eu marquei bastante esse livrinho. Ele é pequeno, mas dá pra você tirar muitas reflexões dele. E eu tenho muito isso em convicção, né? De que a gente sempre foi o primeiro amor de alguém em algum momento da vida daquela pessoa. E eu acredito, não sei, gente, se vocês acreditam igual eu, mas eu acredito que só existe um amor na sua vida inteira. Só vai existir um amor. Que os outros foram momentos, paixões, como é que fala? Relações interpessoais ali que você teve com alguma pessoa e tal, mas amor mesmo eu acho que só existe um, tá? Eu acredito nisso, não sei, vamos ver aí durante a minha vida se esse negócio que eu acredito vai se concretizar. Eu separei uma parte aqui para ler para vocês sobre como ele fala da paixão que ele sentia pela essa menina que ele se apaixonou. O nome dela era Zinaida. Minha paixão teve início naquele dia. Lembro que senti então algo semelhante ao que deve sentir um homem que vai ao trabalho pela primeira vez. Eu já deixava de ser um menino, estava apaixonado. Disse que naquele dia teve início minha paixão. Poderia acrescentar que naquele mesmo dia tiveram início também meus sofrimentos. Na ausência de Zinaida me sentia arrasado. Não me via nenhum pensamento. Tudo caía de minhas mãos. Eu pensava nela dias inteiros com ansiedade. Eu não aguentava mais, porém, em sua presença me sentia aliviado. Tinha ciúmes, reconhecia minhas insignificâncias, me irritava estupidamente e me mostrava estupidamente servil. E, no entanto, uma força irresistível me arrastava para ela e eu transpunha a soleira de seu quarto, sempre com um tremor de felicidade incontido. Zinaida logo adivinhou que eu estava apaixonado. E eu não pensava em esconder isso. Ela brincava com a minha paixão, me ludibriava, mimava, torturava. É doce ser a única fonte, a causa absoluta e inquestionável de alegrias imensas e do desgosto mais profundo para alguém. A paixão dele por Zinaida a partir desse texto aqui, tá? Então a gente vai conhecer aí como que é o coração do Vladimir, como que ele ficou a partir dessa paixão que ele teve por essa mulher. Quem era a Zinaida também. E não se enganem, tá, gente, com essa personagem. Mas é um livro muito bom, ele te dá muitas reflexões também, você pensa bastante sobre ele. Você vai ficar um tempinho pensando ali. Esse livro aqui, ele envelheceu bem na minha cabeça, porque quando eu li ele pela primeira vez, eu não gostei muito do livro. Eu acho que ele tá com nota 3,5 lá no Scooby, que eu coloquei. Mas com o tempo que eu fui pensando um pouco mais no livro, ele foi crescendo mais, né? Eu falo que os livros envelhecem na minha cabeça. E esse teve um envelhecimento muito bom, porque conforme eu fui pensando mais no livro, eu fui gostando mais ainda dele. E o autor também, que é o Ivan Turgenev. Eu vou ler mais coisas dele, né? Vou ler mais obras dele esse ano de 2025. Então, estou muito animada para ler mais algum livro do autor. Então, fica aqui minha segunda recomendação para vocês. O terceiro livro que eu tenho para apresentar para vocês, na verdade, também é uma novela. Olha, gente, as novelas estão ganhando bastante aqui, porque são ótimos para ler no final de semana. E eu trouxe para vocês... o reflexo. A Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Jorge Amado é um autor que eu comecei ele lendo Capitães da Areia. Não funcionou muito bem pra mim, inclusive aquele livro me deu uma baita ressaca literária. Então não vou voltar pra ele nem tão cedo, mas eu li esse daqui e eu amei, tá? É muito bom. É uma novela de humor. É muito engraçada, você dá altas risadas com esse livro. Eu comprei ele no sebo, gente, aqui da minha cidade. Esse aqui é uma jacket. Ele era publicado pela Record, tá? Eu nem sei se essas edições ainda tem. Acho que não tem mais não no mercado. E essa novela aqui, ela teve a sua primeira publicação em 1959. Então, acho que já pode ser considerado um clássico nacional, né? E é uma sátira muito grande à morte em si, né? Porque aqui a gente tem um personagem que é o Berro d'Água, né? E o nome do personagem é Berro d'Água porque num certo dia ali o seu amigo foi te pregar uma peça. E aí ele tinha esse costume de beber muito, né? Ele consumia muito álcool.
E o amigo dele decide num belo dia encher o copo de água ao invés de cachaça. E quando ele vai beber, ele solta um berro e cospe essa água para todo mundo ver, né? Então por isso que fica esse nome de Quincas Berro d'Água. E é um livro muito engraçado e ao mesmo tempo muito reflexivo, porque a gente tem um personagem que para muitos ele já era alguém morto, sabe? Quando a família dele recebe o anúncio de sua morte, eles nem sabiam que ele ainda estava vivo. Porque o Joaquim, como é o nome do nosso protagonista, né, que é o Quincas, ele era um funcionário público muito exemplar. Ele trabalhou a vida dele inteira. E quando ele completou 50 anos, ele decidiu, né, desconhecidamente, né, ninguém sabe por quê, ele decidiu sair do mundo e viver a vida da forma que ele quisesse. Então, nisso que ele sai de casa e vai viver a vida, a família dele meio que vira as costas para ele. E isso reflete muito no que ele vai fazer a partir disso. Porque ele solta o dane-se assim para todo mundo e vai pro mundo, vai viver a vida dele da forma como ele quer, bebe bastante, ele fica o tempo todo bêbado. Ele é conhecido, né, por esse Quincas Berro d'Água, né, por aquilo que eu já falei para vocês, que dá o nome a ele. Então a família acaba não reconhecendo ele como esse cara que todo mundo fala, que era o cara que andava bêbado pelas ruas da cidade. E sim, tem a imagem dele ainda daquele Joaquim, que trabalhou muito a vida inteira, que foi funcionário público, um professor exemplar, que tinha uma vida direita. Então, é muito isso, mais ou menos assim, a sinopse da história que a gente vai ter aqui. E a novela vai se desenvolvendo em tardar disso. E é muito engraçado. Ele tem um humor meio ácido, assim, mas mesmo assim você consegue rir, você consegue tirar boas sátiras, você consegue se ver também um pouco na vida desse personagem, né? No sentido de, caraca, eu vivi 50 anos da minha vida fazendo a mesma coisa, sabe? Tu não precisa também, né, sair de casa, virar o cabeçote. Mas é muito de se pensar e de refletir um pouco, né, sobre o que você tá fazendo da sua vida, né? Você tá há 50 anos fazendo a mesma coisa, parado no mesmo lugar, sem gastar dinheiro, sem fazer nada, porque aqui ele tem já, né, uma quantia muito grande de dinheiro que ele sai para gastar, porque ele tá 50 anos da vida dele fazendo a mesma coisa e nada mudou, sabe? Então ele tem assim essa meio que essa filosofia, esse pensamento que o personagem traz pra gente e que o autor também quer colocar na nossa cabeça para que a gente pense um pouco sobre o que a gente tá fazendo da nossa vida. Então é um livro assim curtíssimo, é uma novela curtinha, como eu disse pra vocês, 96 páginas, que vale super a pena e com certeza, gente, isso aqui você não lê nem no final de semana, você lê em um dia, tá? Então vale muito a pena, aconselho vocês a fazerem essa leitura aqui. E por último, é um livro que divide opiniões, inclusive divide também na minha cabeça, que é Canção de Ninar, da Leila Slimani, não sei como é que fala. Ai, gente, eu gosto dessas capas minimalistas aqui dessa editora, que é a editora Tusquets. Acho que é assim que fala, não sei. Tá dando reflexo. Olha, gente, esse livro, ele é todo marcado. Então, esse livro aqui é aquele livro que a gente começa pelo clímax. Eu acho que é assim que fala, né? Que o começo do livro é o final do livro, né? Começa pelo final, acho que é assim. E a gente vai se desenvolvendo. Aqui a gente tem uma babá. Essa babá, ela matou, né? Ela tirou a vida das crianças que ela estava cuidando. E a partir desse acontecimento, é a primeira página do livro, a gente vai começar a se desenrolar ali na história e ver o porquê que ela fez isso. Esse livro aqui, ele divide muito opiniões justamente por causa do final. Quem já leu sabe do que eu tô falando, né? A gente percorre um caminho muito grande dentro da cabeça dessa personagem. Ela é uma mãe, que ela tem muitas questões ali com a filha dela, né? Com a criação da filha dela. Ela é uma mãe que dá pra ver que ela tá perturbada emocionalmente, sentimentalmente. Então ela tem muitas questões que não estão claras dentro da cabeça dela. Dá pra ver que ela é uma personagem que ela tá doente, que ela precisa de ajuda, precisa de um acolhimento, e ela não tem isso durante a história. E é até de incomodar, porque ela é uma mãe que não tem uma boa relação com a filha, tem ali uma história um pouco sombria em volta da maternidade em relação a ela, e ela cuida de crianças.
Então, assim, é de um incômodo. Isso aqui incomoda muito. Porque de primeiro começo, né, quando a patroa dela contrata ela, acha ela maravilhosa, ela faz o trabalho muito bem, ela cuida muito bem das crianças, ela tá o tempo todo presente para aquelas crianças, ela se importa muito, ela leva para passear as crianças, ela leva para fazer as coisas. Então, ela é muito presente, as crianças gostam muito dela. Só que com o tempo, isso vai um pouco se decaindo. E a patroa dela vai começando a enxergar uma mulher que ela não via antes, mas que agora ela tá começando a ver mais. E isso é, cara, isso é muito angustiante. Porque a gente vê o desespero dessa mãe, tá? A gente vê o desespero dessa mãe, que é a mãe dessas crianças, porque ela sabe que tem alguma coisa acontecendo, só que ela não sabe o que. E ela tenta interferir, mas ela não consegue interferir. É um pouco tonta, tá? Essa mãe, ela é um pouco tonta, sim. Não vou falar pra vocês que a culpa é dela, porque isso aqui foi construído numa relação. Então eu acho que não passava pela cabeça dela que ela ia fazer, que a babá ia fazer o que fez com os filhos dela. Mas já era de se esperar, tá? Eu digo isso pra vocês. Porém, a personagem, a babá, ela deixa muitas pontas soltas. Ela deixa muito a entender que ela não tá bem, sabe? Tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente também. Então é uma coisa assim que vai construindo um enredo, vai construindo uma história que pode sim dar muito errado no final. Só que o que me pegou assim nesse livro, eu preciso que você leia para tirar suas conclusões e a gente poder conversar sobre esse livro. Mas o que me pegou foi o final. O final desse livro aqui, gente... Ai, meu Deus, o que eu posso dizer? Eu não quero que você desanime de ler o livro, tá? Mas o final... Cara, o final é muito aberto, sabe? A gente não tem um porquê. A gente não tem. Eu não sei por que ela fez isso. Eu não sei. Em nenhum momento a personagem começa a falar sobre isso. Por que ela fez isso? O que levou ela a fazer isso? Tipo, sentar e falar, olha, eu fiz por causa disso. Ou eu tava pensando isso. E a gente não tem também a cena contada aqui. Então, ai, não sei o que eu penso sobre esse livro. Eu marquei muito porque tem muitas passagens, assim, marcantes. Muita coisa tóxica. É uma relação, assim, de... Ai, é muito angustiante. O marido dessa mulher também, ele é, assim, péssimo. Ele é extremamente tóxico. Os homens que tem dentro desse livro... Eu não lembro se tem só um homem, que é o marido da patroa dela. Eu não lembro se é só ele que tem de homem aqui, porque já faz o tempo que eu li o livro. Mas eu tenho até um negócio que eu escrevi aqui, ó, que é uma relação muito estranha que a Louise tinha com as crianças. E realmente a relação dela com as crianças era muito estranha, era muito desconfortável. A gente ia vendo que isso ia dar em algo muito ruim, sabe? Se fosse um livro que não fosse contado, que não... Eu acho que eu ia preferir se o autor não tivesse colocado o final começasse pelo final, sabe? Eu acho que eu iria preferir da gente começar a ler o livro sem saber que a babá ia tirar a vida das crianças. Eu acho que ficaria mais interessante, seria um baque, assim, maior. Embora o livro seja muito perturbador mesmo, assim, no sentido de pensamentos. A gente tem uma mulher muito doente, as duas, eu acho, tanto a mãe das crianças quanto a babá, elas estão precisando sim de ajuda. Então, leia esse livro, é muito bom. É um thriller, um suspense, assim, que envolve a maternidade de uma maneira mais obscura, assim. Então, se você tá grávida, eu não aconselho que você leia, não. Mas, leia se você estiver bem, assim, também. Porque eu sempre aconselho de você ler esses livros, assim, mais sinistros quando você estiver com a cabeça boa. Porque fazem você refletir bastante. E esse é um deles. Dá super pra você ler, ó, no final de semana. Eu não falei pra vocês, mas ele tem 190 páginas, tá, gente? A diagramação dele, ó, vou mostrar pra vocês. É assim. Então é super tranquilinho pra ler. E foi isso, gente, os 4 livrinhos que eu tenho pra indicar pra vocês hoje. Então, leiam esses livros aqui. Se você já leu algum, conta pra mim aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com você sobre eles. Valem super a pena a leitura, dá pra você ler sim
no final de semana, tá? Então já dá também pra você colocar na sua lista aí. Tem link de todos os livros aqui no box de descrição pra você comprar com o meu link, porque você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!